Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? De volta, né, para nossa aula de História hoje, nossa primeira aula, né? Nós vamos estudar hoje nas páginas 357, né, 357 e 358, tá bom? São as duas páginas já de História, certo? Nós vamos ver hoje os objetos que contam a história, tá bom? Então, abram o livro de vocês nesta página aqui, ó. Objetos que contam a história. Página 357, tá bom? Então, aqui tem um texto introdutório que eu vou ler agora, né? Para a gente poder compreender um pouco de que fala, né? Que objetos são esses? Os objetos que possuímos são indícios do nosso modo de vida e da nossa história pessoal e familiar. A primeira roupa que vestimos depois de nascer, um brinquedo favorito, uma ferramenta de trabalho, um utensílio de cozinha ou um caderno, né, de anotações. São exemplos de materiais que servem de objeto de estudo da história de uma pessoa ou de um grupo. Alguns objetos podem estar em uma família há bastante tempo e ter um valor sentimental. Eles nos ajudam a interpretar aspectos da memória familiar. Outros duram menos tempo e servem apenas para uso no presente. Então, aqui, como falou, né, tem objetos que são, né, que vêm de muitas gerações de famílias, né? Às vezes as famílias gostam de passar geração para geração aquele objeto, porque tem um valor sentimental muito especial para, né, para aquela família. Então, aqui nós temos, né, 4 figuras. Nós temos aqui um álbum de fotografias, que também é um objeto, né, que pode estar, né, que pode marcar, contar, ter uma história, né, por trás. Sapatinhos de bebê recém-nascido, certo? Livro de receitas, né? E aparelho de jantar de louça antiga. Esses são alguns objetos que, né, que a gente pode ter na família que tem que indicam histórias. Eu acho que o álbum é bem forte, assim, hoje em dia não mais, mas ainda tem famílias que gostam, né, de fazer aquele álbum para estar registrando, né, momentos da família, né. Então, assim, às vezes é um colar, né, uma joia que vem de geração em geração, né, e aí se torna especial, tá bom? Outros objetos não, outros objetos só servem para usar no presente aqui mesmo, como está dizendo, porque não tem muita durabilidade. Mas aí, né, vai de família para família, vai de cada costume. E aí tem a atividade, né, aqui embaixo diz assim: observe as ilustrações acima e responda às perguntas. As ilustrações são essas aqui, essas 4 imagens, tá bom? Vocês vão observá-las e responder as perguntas de acordo com elas. Primeira pergunta, letra A. Desses objetos, quais se referem à infância? Então, qual desses aqui, né, se refere à infância? Qual desses objetos? Aí você vai estar colocando, né, na linha aqui indicada. Letra B. Desses objetos, quais referem-se a momentos especiais coletivos? Né? Qual aqui que é coletivo, né, de uso coletivo? Vocês vão estar dizendo aqui, né, qual é. E aí na próxima página, né, que é 358, que é essa aqui, ó, estudando o passado pelos objetos, né? Vamos fazer a leitura, tá? O ser humano sempre produziu objetos para facilitar sua vida e seu trabalho. O ser humano tem essa inteligência e utiliza para isso, para facilitar sua vida. Os materiais e objetos mais antigos utilizados por diferentes povos podem ser encontrados em museus e nos ajudam a entender as preferências e necessidades das pessoas no passado. Com o avanço tecnológico, muitos objetos são substituídos por outros, né, mais atuais. Alguns desses objetos também ajudarão a contar a história de nosso tempo às pessoas do futuro. Então, alguns objetos eles são reformulados, né? Eles são inventados de maneira mais atual, mais tecnológica, mais avançada, né?
outros deixam de existir simplesmente, tá bom? Então aqui nós temos a figura de um objeto, né, que ajuda bastante a vida da dona de casa, né, que é o ferro de passar roupas. Então esse ferro aqui de passar roupas é um modelo bem antigo, ó, né, que foi muito útil, muito utilizado. Nós podemos encontrá-los, né, naquelas exposições que vem, né, para aqui, por exemplo, aqui em São Médio, nós encontramos naquelas exposições que tem lá no Neste, também tem ele em museus, certo? Tem algumas pessoas também que ainda guardam, que tem em casa, mas não utilizam mais, serve somente de objeto de enfeite, né? E aí, ó, o ferro de passar roupas era aquecido a carvão. Esse modelo foi muito usado durante o século XX, né? Século passado, esse modelo de ferro aqui era bem utilizado. Então, ele aqui tem essa abertura aqui, que levanta, certo? E coloca carvão dentro, as brasinhas. E aí aquecia, as pessoas passavam a roupa, né? Hoje em dia nós temos outros ferros de passar, são elétricos, né? Facilitam muito mais o trabalho. Mas nesse tempo aqui, nessa época aqui, né, esse foi muito útil. Então aqui, ó, nós temos uma proposta para vocês, tá? Vamos acompanhar. Que tal selecionar um objeto que ajudaria as pessoas do futuro a entender nosso modo de vida, né? Procure em jornais ou em revistas a imagem de um objeto que poderia ser guardado em museu para estudo de nossa vida. Com os colegas, monte um mural com todas as figuras. Então, vocês vão fazer, cada um vai fazer o seu, tá bom? Procurar essa figura. E aí, vocês vão estar enviando, né, para mim, numa folha ofício, certo? Grampeada nas atividades de segunda-feira para a escola. Que vai precisar para ter montar o mural e vocês verem como foi que ficou. Em seguida, escreva uma legenda que explique a utilidade do objeto para fixar ao lado da imagem. Utilize as linhas abaixo para treinar a escrita do texto que irá compor o mural. Então, aqui você vai escrever, né, o nome do objeto que você pesquisou, certo? E aqui você vai dizer a utilidade, certo? Vocês vão pesquisar uma imagem de algum objeto que nós utilizamos, nossa geração, que vocês utilizam, né, nós utilizamos hoje em dia. E aí que vocês acham que futuramente não vai mais existir, certo? Tem muitos objetos que nós não utilizamos muito, né? E aí que vocês podem estar pesquisando para nós montarmos o nosso mural, certo? Então, a atividade é essa daqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E eu lembro novamente que eu quero que vocês pesquisem a imagem, né? Imprimam ou recorte e me enviem para a escola, certo? Segunda-feira, junto com a atividade da semana, para mim estar fazendo esse mural, tá bom? Um beijo, vamos para a nossa próxima aula.